4 homens viajaram mais de 600 quilômetros de São Paulo até o Paraná para cobrar uma dívida de R$255 mil e simplesmente desapareceram. Rafael Juliano Marascauchi, Robichley Hernani de Oliveira, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza foram vistos pela última vez no dia 5 de agosto, numa padaria em Icaraíma. Desde então, nenhum contato, nenhum sinal de vida. Mas hoje, após 44 dias de busca desesperada, os corpos foram encontrados. E a forma como isso aconteceu vai te chocar. Os 4 homens estavam enterrados em uma vala, uns sobre os outros, com perfurações de arma de fogo. O carro que usavam foi descoberto uma semana antes, também enterrado em um bunker, com marcas de tiros e sangue. Antônio Buscariolo, de 66 anos, ex-candidato a vereador, e seu filho Paulo Ricardo armaram uma emboscada mortal para eliminar os cobradores e se livrar da dívida. O pai, conhecido como Tonhão, foi candidato a vereador pelo PSD em 2024, mas não se elegeu. Ambos estão foragidos desde agosto, com mandados de prisão expedidos pela Justiça. Fique até o final, porque os detalhes dessa execução planejada mostram uma frieza que desafia qualquer compreensão humana. As famílias esperavam seus entes queridos em casa, mas eles nunca mais voltariam. A ganância transformou uma cobrança de rotina numa tragédia que chocou o Brasil inteiro. Na manhã de segunda-feira, 4 de agosto, 3 homens experientes no ramo de cobranças saíram de São José do Rio Preto rumo ao Paraná. Rafael Juliano Marascauchi era casado, pai e avô. Vivia da renda de imóveis que possuía e também aceitava realizar cobranças de dívidas para terceiros. Robichley Hernani de Oliveira, de 53 anos, era experiente no ramo. Diego Henrique Afonso, de 39 anos, vivia em Olímpia com a esposa há 13 anos e era descrito como homem tranquilo, trabalhador e persistente. O trio havia sido contratado para uma missão que parecia rotineira, cobrar uma dívida de R$255 mil relacionada à venda de uma propriedade rural. O valor era referente à venda de uma fazenda feita em agosto do ano passado para a família de Antônio e Paulo Ricardo Buscariolo. Investigadores descobriram que, mesmo após um ano, os compradores ainda não tinham pago. O homem que os contratou era Alencar Gonçalves de Souza, de 36 anos, morador de Icaraíma. Ele tinha um problema, uma dívida milionária que não conseguia receber sozinho. A solução foi contratar cobradores profissionais para resolver a questão. O que Alencar não imaginava é que estava levando todos direto para uma armadilha mortal. No dia anterior à viagem, Diego demonstrou medo, pois havia dito que um dos homens com quem negociavam costumava andar armado. Era um pressentimento que se revelaria profético. Na manhã do dia 5 de agosto, Diego falou com a esposa por telefone e prometeu fazer de tudo para que a negociação em Icaraíma terminasse bem. À tarde, ela já não conseguiu mais contato com o marido. A viagem transcorreu normalmente. O trio de São Paulo chegou a Icaraíma no final da tarde de segunda-feira e se encontrou com Alencar conforme o combinado. Eles foram vistos pela última vez no dia 5 de agosto conversando em uma padaria em Icaraíma, mas deixaram de responder aos familiares por volta do meio-dia. Juntos, os 4 homens seguiram para a propriedade rural onde estava localizado o devedor. Antônio Buscariolo, conhecido como Tonhão. Antônio Buscariolo, de 66 anos, foi candidato a vereador em Icaraíma nas eleições municipais de 2024 pelo PSD, mas não se elegeu. O filho, Paulo Buscariolo, trabalhava como produtor rural e fornecedor de alimentos em Icaraíma. Antônio Buscariolo não era um devedor qualquer, um homem público, conhecido na região com conexões políticas. Ao seu lado estava seu filho Paulo Ricardo, de 22 anos, formando uma dupla que aparentava respeitabilidade, mas escondia intenções sinistras. Mas o que os 4 homens não sabiam é que estavam caminhando direto para uma emboscada. Segundo o delegado, os 2 são os homens que foram ouvidos na quarta-feira e confirmaram haver um negócio envolvendo a compra e venda de uma propriedade rural, mas disseram que não tinham relação direta com a dívida, uma mentira descarada para ganhar tempo. Pai e filho passaram a ser suspeitos depois que deixaram a propriedade assim que foram liberados da delegacia. Era uma fuga desesperada que confirmou as suspeitas da polícia. Pessoas inocentes não fogem durante uma investigação. Mas a pergunta que não quer calar é como 4 homens experientes simplesmente desapareceram sem deixar rastros.
A resposta veio de forma chocante. A última pista de Antônio Buscariolo e Paulo Ricardo foi identificada como uma nota fiscal de compras que os dois fizeram no dia seguinte do encontro com os cobradores. Os suspeitos teriam gastado quase US$10 mil em produtos de um mercado na região, incluindo bebidas alcoólicas como cachaça. R$10 mil em compras no dia seguinte à execução. Isso não foi pânico, foi comemoração. Uma celebração macabra após eliminar 4 vidas humanas. Que tipo de pessoas fazem isso? A investigação revelou detalhes perturbadores sobre o modus operandi dos assassinos. A emboscada foi cuidadosamente planejada. Antônio Buscariolo e Paulo Ricardo Costa Buscariolo são proprietários de uma fazenda rural em Icaraíma. Eles conheciam o terreno, tinham acesso a locais isolados para esconder os corpos e contavam com a vantagem de estarem em sua própria propriedade. No dia 12 de setembro, uma descoberta macabra mudou tudo. O carro utilizado pelos homens desaparecidos foi encontrado enterrado em um bunker em área de mata, a cerca de 9 quilômetros da propriedade investigada. O veículo branco, coberto por lona, apresentava marcas de tiros e vestígios de sangue. Enterrar um carro inteiro exige planejamento, equipamento pesado e conhecimento do terreno. Isso não foi obra do acaso. As escavações foram feitas com auxílio de máquinas pesadas da Prefeitura de Icaraíma. A pergunta que assombra os investigadores é: como eles conseguiram acesso a esse tipo de equipamento? A partir dessa descoberta, as buscas se intensificaram na região. Olhamos todos os pontos possíveis onde alguém poderia ter sido enterrado. O serviço durou o dia inteiro e durante a noite. Encontramos um ponto onde as plantas não estavam plantadas, apenas por cima para encobrir os corpos que estavam enterrados, revelou o delegado Tiago Andrade. Na madrugada de 19 de setembro, às 5h14, a verdade finalmente veio à tona. Após 44 dias de buscas, as vítimas foram encontradas em uma vala em uma área rural de Icaraíma, nas proximidades da Mata do Tenente, perto do local onde o veículo Fiat Toro foi localizado. De acordo com a Polícia Civil, os corpos que apresentavam marcas de perfurações de arma de fogo foram encontrados em uma vala, um em cima dos outros. Na mesma vala estavam pertences das vítimas. A imagem era devastadora. 4 vidas ceifadas e jogadas como lixo numa cova rasa. A frieza dos assassinos choca até os investigadores mais experientes. As plantas não estavam plantadas, apenas por cima para encobrir os corpos que estavam enterrados. Eles tentaram disfarçar a cova com vegetação numa tentativa desesperada de esconder suas vítimas para sempre. Mas a pergunta que não quer calar é: por que Antônio e Paulo escolheram o caminho do crime em vez de honrar seus compromissos? A dívida de R$255 mil era referente à venda de uma propriedade rural. O valor seria pago em 10 parcelas de 25 mil. E de lá para cá, não houve o pagamento do valor acordado. Era um negócio legítimo que deveria ter sido resolvido de forma civilizada. Em vez de negociar um parcelamento ou encontrar outra solução legal, optaram pelo que consideraram mais fácil: eliminar o problema eliminando os cobradores. É um raciocínio doentio que revela personalidades psicopáticas. Pessoas normais não planejam homicídios múltiplos para fugir de dívidas. Pessoas normais não atraem vítimas inocentes para emboscadas mortais. Pessoas normais não fazem famílias inteiras sofrerem por causa de dinheiro. E enquanto isso, pai e filho permanecem foragidos. Antônio Buscariolo, de 66 anos, conhecido como Tonhão, e o filho Paulo Ricardo, de 22 anos, são os principais alvos da Polícia Civil do Paraná. A cada dia que passam livres, é uma afronta à memória das vítimas e ao sofrimento de suas famílias. A investigação continua e as autoridades trabalham incansavelmente para localizar os assassinos. As investigações avançam e, junto com as outras forças de segurança, a gente vai continuar com as buscas até dar uma resposta para a sociedade, prometeu o delegado responsável pelo caso. Mas e se analisarmos mais a fundo o que realmente aconteceu naquele dia 5 de agosto? As evidências apontam para uma emboscada meticulosamente planejada. Rafael, Robshley e Diego eram homens experientes em cobranças há mais de 13 anos. Eles sabiam dos riscos, conheciam os protocolos de segurança, sempre mantinham contato regular com suas famílias durante os trabalhos. O fato de terem parado de responder exatamente ao meio-dia sugere que foram surpreendidos no momento em que menos esperavam. Não houve sinais de luta no local da propriedade. Isso indica que foram dominados rapidamente, talvez sob a mira de armas de fogo. Você consegue imaginar o terror que esses homens sentiram ao perceber que haviam caído numa armadilha? Diego,
que na véspera havia demonstrado medo e falado sobre o devedor andar armado, viu seus piores pesadelos se tornarem realidade. Rafael, pai e avô, que havia prometido à família voltar em segurança. Rob Shiley, experiente no ramo, que provavelmente tentou negociar até o último momento. As famílias em São Paulo aguardavam o retorno dos entes queridos. Na tarde de terça-feira, quando os telefones começaram a ir direto para a caixa postal, a preocupação tomou conta. Na quarta-feira, quando completou 24 horas sem notícias, elas correram para as delegacias registrar os desaparecimentos. Eram mães, esposas, filhos que não faziam ideia do horror que havia acontecido. Enquanto as famílias sofriam na angústia da espera, Antônio e Paulo Ricardo estavam gastando R$10 mil em compras. Compraram bebidas alcoólicas, cachaça, produtos de supermercado. Uma farra com o sangue de 4 homens nas mãos. Como 2 pessoas conseguem comer, beber e se divertir logo após cometerem um massacre. Mas a pergunta que mais intriga os investigadores é: como eles conseguiram esconder os corpos e o carro com tanta eficiência? Enterrar 4 corpos em uma vala exige tempo, ferramentas adequadas e conhecimento do terreno. Esconder um carro inteiro num bunker de 9 quilômetros da propriedade demonstra planejamento logístico complexo. A hipótese mais provável é que Antônio e Paulo Ricardo não agiram sozinhos. Familiares que viviam na propriedade também desapareceram após o crime. A polícia investiga o envolvimento de outras pessoas, já que o modus operandi sugere participação de mais indivíduos. O uso de máquinas pesadas para as escavações levanta questões perturbadoras. Como produtores rurais conseguiram acesso a esse tipo de equipamento sem levantar suspeitas? Será que subornaram operadores? Alugaram as máquinas com documentos falsos? Ou tinham contatos corruptos que facilitaram todo o processo? A cronologia dos eventos revela detalhes chocantes. No dia 6 de agosto, apenas 24 horas após o crime, a polícia chegou à propriedade dos Buscariolo. Pai e filho foram questionados e mentiram descaradamente, alegando não ter relação direta com a dívida. Foram liberados pela polícia e, naquela mesma noite, fugiram da região. Essa fuga imediata comprova que o crime foi premeditado. Pessoas inocentes colaboram com as investigações, permanecem disponíveis para esclarecimentos. Antônio e Paulo Ricardo tinham um plano de fuga já estabelecido, sabiam exatamente o que fazer após eliminar os cobradores. Durante 44 dias, as autoridades mobilizaram recursos impressionantes na busca pelos desaparecidos. Policiais civil, militar e ambiental, corpo de bombeiros, Força Nacional, helicópteros com câmeras de infravermelho, cães farejadores, sonares, equipamentos de última geração. O Estado gastou centenas de milhares de reais numa operação que poderia ter sido evitada se 2 pessoas simplesmente pagassem suas dívidas. O delegado Gabriel Menezes, responsável pela investigação, revelou que a propriedade foi escriturada e transferida para um membro da família Buscariolo exatamente no dia 5 de agosto de 2024, um ano antes do crime. O ato está registrado em cartório e de lá para cá não houve o pagamento do valor acordado, que seriam 10 parcelas de R$25 mil cada. Um ano inteiro de inadimplência. Um ano para resolver a situação de forma civilizada. Um ano em que Antônio e Paulo Ricardo poderiam ter negociado prazos, parcelamentos, alternativas legais, mas escolheram o caminho da violência friamente calculada. As primeiras escavações na área rural começaram na quinta-feira, 18 de setembro, por volta das 6 horas da manhã. Os policiais trabalharam incansavelmente, escavando metros e metros de terra numa região de mata densa. O trabalho durou quase 24 horas ininterruptas com revezamento de equipes. Às 23 horas da quinta-feira, os investigadores encontraram sinais suspeitos. A vegetação havia sido plantada recentemente sobre uma área que parecia ter sido mexida. Não eram plantas naturais do local, mas uma tentativa grosseira de camuflar o que estava enterrado embaixo. Na madrugada de sexta-feira, às 5h14, a escavação atingiu a profundidade onde estavam os corpos, um em cima do outro, como se tivessem sido jogados sem nenhum respeito pela dignidade humana. Perfurações de arma de fogo em todos eles, pertences pessoais misturados com a terra úmida. O local escolhido para esconder as vítimas fica nas proximidades da Mata do Tenente, uma região isolada de difícil acesso, onde dificilmente alguém passaria por acaso. Antônio e Paulo Ricardo conheciam perfeitamente aquela área. Sabiam que ali os corpos ficariam anos sem serem descobertos. A frieza para escolher esse local de sepultamento demonstra personalidades perturbadas.
Não basta matar, é preciso fazer as vítimas desaparecerem completamente, como se nunca tivessem existido. É uma desumanização total, um desprezo absoluto pela vida alheia. O advogado Renan Nogueira Fará, contratado por Antônio e Paulo, afirma que pai e filho são inocentes. Uma defesa técnica que destoa completamente das evidências encontradas. Como explicar a fuga imediata? Como justificar as compras de R$10 mil no dia seguinte? Como explicar o conhecimento detalhado dos locais onde carro e corpos foram escondidos? Enquanto os corpos eram encontrados, as famílias das vítimas viviam entre a esperança e o desespero. Durante 44 dias, elas se revezaram entre rezar por um milagre e se preparar para o pior. A esposa de Diego esperou durante todo esse tempo que o marido voltasse para casa. As crianças perguntavam quando o pai ia chegar. Agora, com a confirmação da morte dos 4 homens, essas famílias precisam lidar com uma dor indescritível. Não é apenas a perda dos entes queridos, é saber que eles morreram de forma brutal, traídos por pessoas em quem confiaram para uma negociação civilizada. Rafael deixou netos que nunca mais vão poder brincar com o avô. Rob Beachley tinha projetos de vida que foram interrompidos brutalmente. Diego fez uma promessa à esposa que nunca pôde cumprir. Alencar apenas queria receber o que era seu por direito e acabou sendo vítima da própria boa-fé. Mas uma coisa é certa: essa tragédia poderia ter sido evitada se 2 pessoas simplesmente honrassem suas dívidas em vez de escolherem o caminho da violência. 4 famílias foram destroçadas pela ganância de 2 criminosos que colocaram o dinheiro acima da vida humana. O caso dos 4 homens executados em Icaraíma expõe a face mais cruel da natureza humana. Rafael, Rob Beachley, Diego e Alencar saíram de casa numa manhã de agosto para trabalhar e nunca mais voltaram. Suas famílias vivem um pesadelo que parece não ter fim, presas entre a dor da perda e a revolta pela injustiça. Rafael era pai e avô, um homem que vivia honestamente da renda de seus imóveis. Rob Beachley deixou uma família que ainda espera respostas. Diego prometeu à esposa que faria de tudo para que a negociação terminasse bem, uma promessa que não pôde cumprir. Alencar apenas queria receber o que era seu por direito. Antônio Buscariolo e seu filho Paulo Ricardo escolheram o caminho mais covarde possível. Em vez de honrar uma dívida legítima, optaram por uma emboscada brutal que destroçou 4 famílias. Transformaram uma cobrança de rotina numa tragédia que marcará para sempre a pequena cidade de Icaraíma. A investigação continua e as buscas pelos assassinos se intensificam a cada dia. Helicópteros, cães farejadores, dezenas de agentes mobilizados numa corrida contra o tempo. Enquanto os assassinos permanecem foragidos, as famílias das vítimas clamam por respostas e por justiça. Este caso nos ensina que a vida humana não tem preço. Nenhuma dívida, por maior que seja, justifica tirar a vida de pessoas inocentes. Rafael era pai e avô. Rob Beachley tinha família. Diego tinha sonhos e projetos. Alencar confiou nas pessoas erradas. 4 vidas ceifadas pela sede insaciável de dinheiro. Em momentos como este, quando a maldade humana nos deixa sem palavras, só nos resta buscar forças em nossa fé. Que Deus console o coração despedaçado dessas famílias que perderam seus entes queridos de forma tão brutal. Que Ele dê sabedoria aos investigadores para encontrarem as respostas que tanto buscam. Que sua justiça prevaleça sobre a maldade humana e que os culpados sejam responsabilizados. Que a memória desses 4 homens trabalhadores sirva de alerta para todos nós. Que possamos valorizar cada dia ao lado de quem amamos, porque a vida é frágil e pode ser interrompida por pessoas com o coração endurecido pela ganância. Compartilhe este vídeo para manter este caso em evidência. Deixe sua opinião. Você acredita que pai e filho planejaram tudo desde o início? O que mais te revoltou nesta história de frieza e crueldade? Ative o sininho para acompanhar os desdobramentos desta investigação que chocou o Brasil. Que Deus proteja nossas famílias de pessoas capazes de tamanha maldade. Que Ele nos dê discernimento para reconhecer o mal e sabedoria para nos afastarmos de situações perigosas. Que Deus abençoe você e sua família e que sua paz esteja sempre conosco, mesmo diante de tanta violência e injustiça no mundo.